Há 12 anos atrás, o Corinthians conquistava o seu maior título da história. O Corinthians era campeão da Libertadores da América. O Corinthians calava aquela zoeira que sempre existiu. O Corinthians calava todos os antes que gostavam, amavam aloprar o Corinthians. O Corinthians conquistava a América de forma invicta e fazia milhões e milhões de pessoas espalhadas pelo mundo terem talvez um dos dias mais felizes da vida delas. Eu, por experiência própria, posso dizer, nessa minha vida até hoje, ele é facilmente um dos dias mais espetaculares. Ele é facilmente um dos dias que eu às vezes paro, pego meu celular, abro um vídeo e volto naquele momento, porque a gente não viveu tantas glórias nos últimos tempos como a gente viveu durante aqueles anos onde a gente conquistava tudo praticamente. Então, essa saudade, essa memória, ela às vezes vem no nosso peito. E lembrar de 2012 é lembrar com bastante carinho, lembrar com bastante alegria. Hoje no vídeo eu vou falar, vai ser um vídeo de memórias, vai ser um vídeo de falar sobre aquele time, exaltar aqueles atletas, porque hoje completam-se 12 anos do título da Libertadores da América conquistada pelo Corinthians. Antes da gente falar, antes da gente aprofundar no vídeo, eu vou pedir para vocês, claro, se inscreverem no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo com seus amigos. Eu agradeço muito de coração. Vamos falar de 2012 Libertadores da América. Eu não sei vocês, mas em 2012 eu tava com 14 anos. Eu não sei quantos anos você tinha, mas eu com 14 anos eu tava na escola e a zoeira que sempre existiu pra cima de mim e pra cima de todos os corintianos eram: não tem Libertadores, não tem estádio e até hoje, bobagem que os caras falam do nosso Mundial de 2000. Eram essas três zoeiras que as pessoas sempre faziam comigo. E como o corintiano ele é odiado por todos, qualquer pessoa que não torcesse pro Corinthians se via na posição de zoar, de querer debochar da nossa cara. E o título de 2012, pra mim, eu acho que pra todos ele é ainda mais emblemático, porque não é um título qualquer, não é um título conquistado jogando contra equipes horrorosas, contra equipes de nível baixíssimo. O Corinthians, das quartas de final até ser campeão, enfrenta três equipes fortíssimas. Enfrentam três equipes campeãs. Enfrenta três equipes com os elencos, com os times muito difíceis. E ainda mais, o Corinthians consegue ser campeão invicto. Aquele time comandado pelo Tite não perdeu sequer um jogo. Foi buscar resultados inimagináveis. Conseguiu gols nos últimos minutos e trouxe um título único. Eu diria que é único para todos nós. Eu lembro daquela campanha do Corinthians indo buscar um empate contra o Deportivo Táchira na última bola, num gol do Ralf. Um cruzamento, uma última falta, um cruzamento e o Ralf cabeceia no cantinho. Talvez aquele gol tenha mudado toda a história do Corinthians na Libertadores. Talvez tenha sido aquele gol que fez com que o Corinthians desse o start que a gente vai ganhar isso aqui, a gente vai entrar nisso aqui. Porque foi um gol no momento onde eu acho que todo mundo meio que já imaginava que a derrota viria. Todo mundo meio que já, caramba, mano, é o Corinthians na Libertadores, a gente não consegue jogar essa competição. A gente vai perder pro Deportivo Táchira. Mas é um gol que faz com que o Corinthians tá aí, mano, a gente pode ganhar isso aqui. A gente pode jogar de igual para igual. E é o que o Corinthians faz. O Corinthians enfrenta um grupo ok, um grupo bem acessível, com o Nacional do Paraguai e Cruz Azul do México. E aí, cara, talvez tenha sido um dos melhores elencos que o Corinthians já teve na sua história. Aquele time que misturava os jogadores, mas que na sua composição eram Cássio, Alessandro, Chicão, Leandro Castan, Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Alex, Danilo, Sheik, Jorge Henrique. Às vezes entrava o Douglas, às vezes entrava o Liedson, Paulo André no banco, enfim.
era um time de um nível altíssimo. Time esse que no final do ano foi conquistar o Mundial de Clubes. E eu me paro às vezes lembrando, eu tinha 12 anos, 14 anos, como eu disse, e às vezes eu consigo lembrar de pequenos momentos, de pequenos jogos aonde eu estava. Eu lembro que eu tinha um ritual de sempre assistir o jogo na mesma posição, no mesmo lugar do sofá, e pasmem, eu sempre usava a mesma cueca. É loucura, mas eu sempre usava a mesma cueca. Eu usava ela, dava certo, botava pra lavar. Usava ela, dava certo. E se no começo foi coincidência, depois foi um ritual. Todo jogo eu tinha que usar aquela cueca. E deu certo. Eu lembro que jogo após jogo, vitória após vitória, vinha um sentimento no meu peito de que a gente pode ser campeão disso. Eu vi o time jogando, eu falava, mano, esse time não aceita perder. Eu vi o time jogando, eu falava, meu, esse time é muito bom defensivamente e ele tem caras que resolvem no ataque. O que o Sheik jogou nesse ano era brincadeira. O Paulinho, o Alex, o Zidanilo, meu Deus, ofensivamente era muito bom. Na parte defensiva, o Ralf, Chicão, Castan, Alessandro. Gente, eu lembro que o Castan fazia uma cobertura que não passava ninguém. Era maravilhoso de ver. E eu acho que pra cravar como um grandíssimo título, tinha que existir a fase final. Eu falei do Cássio. O Cássio não estreia na primeira fase. O goleiro da primeira fase é o Júlio César. Mas o Júlio César que vinha falhando constantemente em jogos do Campeonato Paulista, em jogos até da Libertadores, ele dá lugar para o Cássio logo no primeiro jogo do mata-mata, que são as oitavas de final lá no Equador contra o Emelec. E ali o Cássio mostrou como ele era grande. Porque o Cássio estreia como se aquilo ali fosse mais um jogo, como se aquilo ali fosse um treino. O Cássio fecha o gol contra o Emelec, arranca o empate pra gente. E aí, cara, o resto a gente resolveu no Pacaembu. Uma coisa muito boa que o Corinthians fez no mata-mata foi, tirando o jogo contra o Santos na semifinal, o Corinthians ia enfrentar o adversário fora de casa e ele sempre conseguia trazer um empate. Seja tendo que ir atrás do gol, seja se defendendo o jogo todo, se protegendo, tentando chegar, mas mantendo esse empate, porque ele sabia que quando ele fosse pro Pacaembu, seriam 38, 40 mil pessoas empurrando e isso faria diferença. Contra o Emelec, a gente empata fora de casa e ganha, se eu não estiver enganado, de 2-0 dentro de casa. Contra o Vasco, a gente empata em São Januário e ganha dentro de casa com aquele gol do Paulinho no final do jogo, com aquela defesaça do Cássio. A única diferença foi contra o Santos, o poderosíssimo Santos, que a gente ganha lá fora. Mas calma aí, vamos falar um pouquinho do jogo contra o Vasco. Quem não quis morrer, não quis morrer é forte. Quem não achou que ia morrer no jogo contra o Vasco é maluco. É maluco. O jogo inteiro contra o Vasco, eu lembro que lá e aqui foi uma loucura. Porque o jogo de lá, eu acho que foi o jogo do uniforme do Sheik, o Sheik fica com o uniforme todo sujo, marcando a raça do cara. E o jogo de volta, ele é aquele jogo que o Cássio faz uma defesa cara a cara com o Diego Souza, quando ninguém achava que ele ia defender. E o Corinthians acha um gol de escanteio numa bola parada com o Paulinho no finalzinho do jogo. Assim, eu acho que depois daquele jogo todo mundo sabia que o Corinthians vai ganhar essa merda dessa porra dessa Libertadores. Vai dar nós, não tem como. Porque foram tantas coisas acontecendo em um só jogo que o sentimento ele era muito claro de vai dar a gente, mano. A gente vai ganhar. Eu lembro um pouco que eu era moleque e falava assim, cara, acho que vai dar pra gente ganhar, mano. Vai dar pra gente ganhar. Mas mesmo com esse sentimento de eu acho que vai dar pra gente ganhar, o nervosismo dentro de mim era tão grande, cara, que no dia do jogo eu ligava a transmissão da Globo, eu começava a tremer do início da transmissão. O jogo não tinha começado. Eu começava a tremer, eu ficava me tremendo. E eu só ia parar de tremer quando acabasse o jogo. Era uma coisa de louco. Era loucura. E se contra o Vasco, pra mim, foi um jogo muito difícil, mas depois eu achei que ganhava, o problema na sequência foi pegar o Santos de Neymar, o Santos de Ganso, o Santos atual campeão da Libertadores.
E qual a forma melhor de bater num time que, para muitos, era melhor do que o seu? Ir na casa deles e meter 1-0, ganhar e vir com o resultado para cá. E o que ainda é melhor? Ganhar com uma pintura do Emerson Sheik. Emerson Sheik, que talvez foi o cara da Libertadores junto com o Cássio. O Emerson Sheik faz um gol na Vila Belmiro, que a bola vem, ele dá uma chapada na gaveta, é lindo de ver, é lindo de ver. E aí o Corinthians consegue uma vitória na Vila Belmiro, traz um resultado pro Pacaembu, tamo mais tranquilo? Que nada. O Santos é o Santos era o Santos do Neymar, e o Santos abre o placar, e aí, gente, entrou aquela escrita, caraca, será que quando a gente ganha fora, a gente vai perder em casa? Será que a gente vai sucumbir? Vai sucumbir nada. Aparece ele, Zidanilo, o cara, o Zidanilo talvez seja um dos caras mais craques que eu já vi jogar. Técnico, um baita jogador. Ele aparece e faz um gol. Vocês estão lembrados daquele gol que a bola cruza toda a área e ele tá aqui tá aqui a chaleirada. Aí, gente, aí entrou o Tite. Segura o jogo, acabou, não quero mais jogo, vamos segurar, vamos se defender. E o Corinthians conseguiu se defender para enfrentar ele, o temido, o terrível Boca Juniors. Boca Juniors. E aí o último capítulo desse título é: olha o Romarinho. Olha o Romarinho. Não tem como, o Romarinho é... O Romarinho é ídolo, velho. O Romarinho é ídolo, velho. O Romarinho é, assim, ídolo pra mim, pra todo mundo, gente. Não tem como. Ah, o Romarinho não jogou 1% do que outros caras jogou. Eu não tô nem aí, mano. O Romarinho fez um gol que foi, assim, fundamental. Ou você acha que... Enfiada do Sheik. Romarinho chegando na cara do goleiro, lá, bomboneira lotada, final de jogo. O cara dá uma cavada pra trazer um empate que era quase como uma vitória. Não era importante? Puta, é muito importante. No gol do Romarinho, lembra que eu ficava numa posição só no sofá? Todos os gols eu tinha o costume de levantar, ir na janela e gritar, mandar todo mundo pra casa do chapéu, mesmo aos meus 14 anos. Mano, eu era maluco, eu ficava louco. No gol do Romarinho, multiplica isso por 1000, velho. Multiplica isso por 1000. Foi loucura, cara. Loucura. E chega na final, que é algo que talvez eu lamente um pouco, porque eu não vi a final da Libertadores, o segundo jogo, aqui em São Paulo. Eu não consegui viver o ambiente que estava São Paulo no dia do título do Corinthians. Eu tinha viajado, tava numa cidade bem do interiorzinho, num lugar, mano, tipo assim, sem movimentação, na roça, um bagulho calmo. Mas eu tenho certeza que as pessoas que moravam naquele vilarejo ouviram eu gritando o gol do Emerson Sheik. Porque o mesmo ritual eu fiz lá. Saiu o primeiro gol do Emerson Sheik, eu saí correndo de uma maneira, gente. De uma maneira. Quando o Danilo dá o calcanhar, o Sheik domina e bate pro gol, eu saí correndo de uma forma e gritei tanto que eu tenho certeza que as pessoas todas ouviram, não é possível. O segundo gol eu já tava maluco, eu já tava em êxtase. E ali, naquele momento, com poucas pessoas, eu desfrutei de um título de uma forma que eu nunca tinha desfrutado. Eu não tive os fogos de artifício, eu não tive as pessoas, milhares de pessoas passando pelas ruas, tudo. Eu não tive. Foi eu, minha irmã, comemorando, alegre, felizes, um título que demorou tanto para vir, mas que veio da melhor forma possível. Fazer esse vídeo é um vídeo que me emociona, é um vídeo que me marca, porque junto do Mundial são os 2 títulos mais importantes da história do Corinthians. Isso foram 2 títulos que eu consegui ver e que dentro da minha cabeça, na minha memória, eu tenho. E além disso, quando a gente lembra do passado e olha hoje pro presente, pro nosso futuro, a nostalgia fica ainda maior, a saudade fica ainda maior. As lembranças são ainda maiores. Eu espero de verdade que o Corinthians alcance esses lugares, alcance esses títulos novamente, que o Corinthians volte a ser grande, que a gente volte a brigar por isso. Porque o torcedor do Corinthians, ele merece tudo isso. O torcedor do Corinthians que ficou anos e anos aguentando essa zoeira, anos e anos sem ganhar um brasileiro, anos e anos sem ganhar um campeonato paulista. O torcedor do Corinthians que
Quando o time não ganhava título, crescia os seus números. O torcedor do Corinthians que lota estádio, ele merece isso. Nós merecemos isso. E eu espero que as coisas voltem. Para terminar, uma última homenagem, claro. Eu não vou citar todos os nomes, mas vou citar alguns. Tirando aqueles que eu já citei, tem o Liedson, claro, Liedson. Tinha um cara que eu gostava muito, que era o Catito Ramírez. Lembra a musiquinha do Dr. Osmar Prado? Catito, Catito. Puta, aquela era muito boa. Vai pra casa do chapéu. Romarinho, Júlio César, que mesmo falhando era um cara. Até o Adriano Imperador tava nesse título. E o Marquinhos, que tem uma história engraçada, que o Marquinhos, hoje da seleção, do Paris Saint-Germain, era o nosso camisa 10 naquele título. Podia citar todos, mas vamos deixar só esses aqui, que já ficam na nossa memória. E por último, o Tite, que posso ter todos os pensamentos contrários, todas as críticas, mas ganhou os principais títulos e está marcado na nossa história para sempre. Agradeço muito a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo. Deixem o comentário, eu queria muito que vocês comentassem aonde, como foi a comemoração do título da Libertadores de vocês e qual foi a sua reação, se vocês tinham alguma superstição, enfim, deixem nos comentários. Meu muito obrigado, um forte abraço e vai Corinthians!